O capítulo 4 do livro A Aprendizagem das Crianças na Cultura Digital, de autoria do professor e doutor em Educação Fernando Silva Cavalcante Pimentel, está titulado de A Aprendizagem Digital, Implicações do uso das TDICs como estratégia de aprendizagem. O autor inicia. Neste capítulo, apresentamos as implicações do uso das TDICs como estratégias de aprendizagem, no contexto das crianças que participaram do estudo, mas que também podem ser consideradas em outros contextos semelhantes. As pesquisas podem responder às indagações de como as crianças têm incorporado as TDICs no contexto diário doméstico e social e nas atividades educacionais. O capítulo está dividido em 4 subtítulos. O primeiro, o qual o autor denomeia de Reflexo da Cultura Digital da Aprendizagem das Crianças, mostra que, ao incorporar as TDICs no cotidiano, as crianças têm modificado suas relações com os outros e com o seu próprio mundo, no que diz respeito aos aspectos educacionais. Na escola qual foi feita a pesquisa, 96,5% das crianças responderam que tinha acesso à internet em casa, que tinha computador ou notebook. Foi possível notar que nesse grupo de crianças a participação na cultura digital e a sua inserção ocorre no ambiente familiar e no ambiente escolar. Em uma das perguntas realizadas sobre o uso das lan houses para conectar à internet, um alto índice de resposta para a opção nunca foi feito. 78,9% das crianças disseram que nunca acessaram as lan houses, enquanto 12,3% disseram que raras vezes usam. Estes dados indicam que cada vez mais o acesso não está confinado a um espaço delimitado. Confirmado com os dados coletados, as crianças são mais consumidores do que produtoras de informação e costumam usar as TDICs para realizar as atividades de forma isolada, no âmbito da aprendizagem. Os dados coletados permitiram detectar que o uso que estas crianças fazem dos recursos a que têm acesso limita-se à comunicação por meio das redes sociais digitais ou para os jogos online. Na pergunta sobre as crianças possuem contas nas redes sociais digitais, a mais conhecida e mais acessada foi o Facebook. Consta-se que as crianças preferem o Facebook, que possibilita uma maior interação entre os usuários e que possui elementos que são mais atraentes. As crianças também foram questionadas se possuíam um celular, e 84,2% afirmaram que possuíam esse artefato. E esta informação pode ser considerada um elemento muito significativo, pois será de grande importância na condução de atividades em sala de aula, devido à potencialidade de conexão com a internet e à promoção de atividades interativas, mas isso depende da proposta pedagógica do professor. A pergunta direcionada à criança se ela está satisfeita com o uso das TDICs em sala, houve uma resposta bem interessante, onde uma criança diz: não, porque eu acho que deveriam usar menos e dar mais tarefas para as crianças aprenderem mais. A percepção dessa criança sobre a tecnologia é algo muito oposto à escola, onde ela entende que a tecnologia serve apenas para o entretenimento e não utilizado para a educação. E essa percepção dada pela criança só denota o discurso da família e de uma parte de alguns professores, que fundamentam o senso comum sobre o uso das TDICs. Neste modo, o autor fala: a escola e a família precisam educar as crianças para a compreensão do uso deste equipamento, também para atividades educativas, pois 60,7% das crianças dizem que não usam o WhatsApp para estudar
relacionando as TDICs apenas como uma maneira de interação e não um processo educativo. No segundo subtítulo, o uso das TDICs como estratégia de aprendizagem, algumas coisas foram apresentadas. Uma delas foi o uso da internet para buscar as informações necessárias para a resolução dos problemas, ou seja, as crianças utilizam a internet quando têm alguma dificuldade em sala. E quando têm dificuldades com algum recurso da internet, elas perguntam aos mais velhos, aos pais, aos responsáveis, aos primos. No terceiro subtítulo, TDIC como estratégia de aprendizagem no contexto escolar, destaco 3 pontos. As crianças identificam como tecnologia somente o computador ou o tablet. O segundo ponto é sobre o incentivo por parte dos professores para o uso da internet, e o maior percentual foi de 41,1% disse que algumas vezes o professor incentiva. E o terceiro ponto é a dicotomia entre a atividade educativa e a atividade de entretenimento. E no último subtítulo, TDIC como estratégia de aprendizagem extraescolar, 96,5% das crianças têm acesso à internet, contudo, apenas 8,8% dizem que sempre usam a internet para realizar atividades escolares. O segundo ponto destacado é as crianças comentarem que usam melhor as tecnologias em casa, e isso só comprova que elas não conseguem fazer uma relação direta entre tecnologia e aprendizado. E por último, as crianças relataram que costumam buscar no YouTube vídeos que explicam assunto que não entenderam quando o professor apresentava em sala de aula, o que representa uma atividade de metacognitiva. O capítulo serve para fazer uma breve reflexão sobre a relação entre a tecnologia e o aprendizagem aplicado nas escolas pelos professores e pelo projeto político-pedagógico de cada escola.